it's Teacher Lina once again. No último IGTV que a gente fez na segunda-feira passada, a gente falou de irregular verbs, que são os verbos que não têm uma forma certa de se conjugar, não seguem as regrinhas. Agora a gente vai falar do simple past. Então, no IGTV passado, eu já falei sobre alguns verbos que são irregulares no simple past. Tudo que eu vou ensinar aqui hoje é sobre os verbos regulares, tudo bem? Então vamos lá. Os regular verbs no simple past são sempre terminados com D, ED ou IED. O simple past no geral vai ser usado para a gente falar de situações que começaram e terminaram no passado, ou seja, são ações pontuais. E além disso, o que a gente mais vai usar de adverbs, de advérbios de tempo, são yesterday, que é ontem, the day before yesterday, que é anteontem, todos os last que vocês quiserem, então last week, last month, last year, last semester, todos os last. E também vamos usar o ago, que é atrás, tipo tanto tempo atrás. Você vai falar 2 anos atrás, você fala 2 years ago, que nem a gente fala no português, ele fica no final da expressão. Então, na forma afirmativa, o simple past vai ficar desse jeito que eu falei, D, ED ou IED no final, sem nenhum verbo na frente, nenhum verbo auxiliar, é só o verbo principal com essa terminação. Então, por exemplo, I danced a lot last week. Eu dancei muito semana passada. Ou então, I loved him so much. Eu amei ele tanto, eu amei tanto ele. Nesses dois casos, a gente está usando o simple past na afirmativa e aí a gente tem só o verbo principal conjugado no final. Agora, para fazer a negativa, a gente vai usar o not e o did na frente. Então você lembra quando a gente viu o simple present que na negativa ele ficava do not? Então, por exemplo, I love ou I do not love. Aqui no simple past ele vai ficar I love it ou I did not love. E o verbo volta para a forma original. Então essa é a maior dica que a gente pode ter do simple past. No simple past, tanto na negativa quanto na interrogativa, o verbo principal tira o que ele já tinha colocado. Então, tira o D, ou o ED, ou o IED e volta para a forma original, que a gente chama de regular form. Então, fica I did not dance, ou did I dance? I did not like, did I like? Entenderam? E aí, além disso, o que é muito importante a gente entender são as regrinhas e exceções do simple past. Essa parte não é considerada irregular verbs, é só um adendo às regras dos regular verbs. Então, por exemplo, quando que a gente vai colocar o D no final? Toda vez que o verbo termina com E de escola. Então, por exemplo, love, like. Agora, para terminar com ED, geralmente é quando termina com consoante. Então, por exemplo, stop, control. Só que aqui a gente tem um porém. Quando a gente vai colocar o ED na consoante, se a gente tiver o CVC, a gente duplica a última letra. Vamos de novo. CVC é consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, hug. Hug é consoante, que é o H, vogal, que é o U, consoante de novo, que é o G. Nesse caso, a gente vai ter que duplicar o G e depois colocar o ED. Então, hug it, tudo bem? Stop, stop it, com 2 P's. Prefer it, com 2 R's, certo? E aí, quando é que a gente usa o IED, então? Muito simples. O IED vai aparecer toda vez que a gente tiver o Y, só que o Y com consoante antes. Então, consoante Y, terminando o verbo. Por quê? Porque o Y geralmente tem o som de I. E o IE também vai dar esse som de I. Então, cry fica cried, com IED. Worry, worried. Study, studied. Por aí vai. Agora, se o Y vier com uma vogal antes, aí a gente deixa o Y e bota só ED. Por quê? Porque se a gente tirasse o Y e colocasse IED, ia ficar um tritongo. Ia ficar a vogal do verbo e o IED. Então fica muito estranho. Aí nessas situações a gente não tira o Y e deixa só o ED. Então fica enjoy, enjoy it, com Y. Stay, stay it, com Y também. Então essas são todas as regrinhas que a gente precisa se preocupar no simple past. Além disso, tem que tomar bastante cuidado com os irregular verbs, para não sair colocando D aonde não precisa, onde é uma construção totalmente diferente. Então fica de olho nisso e anota as informações que eu te passei aqui nesse IGTV, que sexta-feira vai ter de novo um teste para você, tá bom? See you soon!